Desejo a você saúde, paz e bem. E todo início de semana a gente busca trazer alguma coisa do movimento de Mãe Rainha, porque tanto para quem recebe é muito bom se aprofundar na espiritualidade do movimento, saber quem foram os nossos antecessores, quem foram os fundadores, as pessoas que acreditaram o tempo inteiro nessa obra, nesse apostolado, né? E eu continuo neste vídeo falando um pouco sobre esse livro. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, eu acredito que você vai se enriquecer muito, pois a vida do padre José Kentenich, ela é realmente uma vida de exemplo para todo mundo que recebe Mãe Rainha e todos nós católicos como um todo, sabe? E eu gostaria de continuar com algumas passagens dele no campo de concentração de Dachau. A gente falou muito sobre como ele se comportava lá nos campos de concentração, no campo de concentração, da sua partilha, em outras palavras, não deixar a peteca cair junto dos seus co-irmãos sacerdotes. Ele sempre era aquela pessoa que realmente fazia jus ao chamado que Jesus nos faz por sermos batizados, de sermos sal da terra e luz do mundo, né? Todo cristão é chamado a isso, ser sal da terra e luz do mundo. E o padre José Kentenich, ele fazia isso no campo de concentração de Dachau de uma forma sublime. Então a gente falou um pouco sobre isso, sobre o depoimento de um dos presos, né? E ele também fez, como diz aqui, no dia 2 de julho de 1942, festa da visitação de Nossa Senhora, 4 meses depois de sua chegada ao campo de concentração, na situação horrível da fome, ele animou os sacerdotes, principalmente os Schanstatianos, para consagrar o campo de concentração a Nossa Senhora. Veja mesmo, ele não se deixou abater pelas situações e circunstâncias tristes que um campo de concentração proporciona ou proporcionava. Ele buscava realmente iluminar aquele local com a luz de Cristo, com a docilidade de Maria, né? Então ele decidiu consagrar o campo de concentração a Nossa Senhora. A consagração realizou-se e a mãe 3 vezes admirável de Schanstatt foi solenemente, tanto quanto possível, proclamada como mãe do campo e mãe do pão, como advogada e rainha do campo de concentração de Dachau. É lindo isso, não é? E falando sobre este acontecimento, o padre Kentenich diz, abre aspas, a consagração foi feita para expressar nossa atitude sobrenatural. Procuramos fazer o ato bem solene, porque ela é rainha, terá de defender os nossos direitos, né? Fecha aspas. Além de seu apostolado entre os prisioneiros do campo de concentração, a divina providência permitiu que o padre Kentenich tivesse a possibilidade de manter correspondência com a família de Schanstatt. É uma história empolgante, uma aventura tremenda, na qual ele empenhou-se de corpo e alma. Ele, em momento algum, abaixou a cabeça para as adversidades ou questionou a Deus ou a Santíssima Virgem suas condições. E isso é um ensinamento que eu tiro e gostaria de partilhar com vocês, e gostaria muito que vocês também sentissem isso no coração. Muitas vezes as pessoas dizem, não é fácil ser assim. Mas nunca foi e nunca será, mas é possível. Porque se o padre Kentenich conseguia, nós conseguimos também. Tudo bem que a gente sabe que
a vida ela é meio complicada, principalmente o leigo, ele não tem aquele estudo mais profundo de teologia, né? Mas a vivência de Deus em nossa vida, a experiência do Cristo ressuscitado, de Maria Santíssima, do sim de Maria, da disponibilidade de Maria, do fiat, do faça-se de Maria, são muito mais ricos do que estarmos mergulhados apenas nos estudos. E a experiência, ela é individual. Padre Kentenich conseguiu, não somente porque tivesse alguma noção de teologia, porque fosse um sacerdote, mas ele entregou-se. O seu fiat foi geral, foi total, foi igual ao de Nossa Senhora. Igual. Eu, pelo menos, acho o fiat, o faça-se do Padre José Kentenich o máximo possível parecido com o de Maria. E ele nos provou que isso é possível, né? Então, muitas vezes a gente está diante de algumas situações na vida e a gente vai perguntar assim: por que comigo? Por que eu? Deus não me ouve. Deus se esqueceu de mim. Existe mesmo Deus? Que Deus é esse, né? E aí o ser humano começa com esses questionamentos, mas a gente deve olhar sob uma outra expectativa, de deixar o ego inoperante e permitir que a graça de Deus entre no nosso coração. Quando a gente permite, quando a gente estabelece um limite entre o nosso ego, porque ele é muito sagaz, o nosso ego. Ele quer a todo custo que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável, em condições confortáveis. O ego, ele sempre pede que nós sejamos validados, que nós sejamos queridos, que nós sejamos observados com uma admiração profunda. Nós precisamos ser reconhecidos a todo custo e termina muitas vezes sendo prejudicial para nós. E isso é plenamente humano. Mas quando a gente se propõe a seguir a Jesus, como o Padre José Kentenich se propôs, João Luiz Pozzobon, que é o nosso missionário aqui do Brasil, santo bem-aventurado, né? Se propôs também. Então a gente vai abrir os olhos e ver que o ego era colocado em segundo plano. Ele não ficava em evidência. Então, por mais constrangedor, por mais atormentador, por mais que aquela circunstância fosse desesperadora para o Padre Kentenich, não. Ele imaginava que havia uma missão ali, havia algo maior ali, e Deus merecia ser manifestado ali, junto daquelas pessoas que partilhavam do mesmo sofrimento. Então, muitas vezes a gente para e diz, porque eu sou um sofredor, porque ninguém me reconhece, porque isso, porque aquilo, e a gente começa a cair e a decair. O que é que nos cabe? Qual é a receita mágica? Pedirmos todo dia ao levantarmos de manhã, antes de nos levantarmos de preferência, que Deus opere a graça dele sobre nós. Porque sem ele, sem Deus, sem nosso Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Então, que a gente possa todos os dias acordei, abrir os olhos, estou respirando, tem sopro de vida em mim, meus membros se movimentam, eu posso falar, eu posso enxergar. Então, agradecer em primeiro lugar por mais um presente que Deus nos dá, que é um dia inteiro,
e pedir a Ele a graça de deixarmos o ego em segundo plano e podermos ser instrumentos dele na vida de uma pessoa que seja só. Você não precisa estar num campo de concentração para atingir o objetivo de ser instrumento de Deus. Basta uma pessoa e você já fez a diferença na vida de alguém e iluminou os caminhos do reino de Deus. Então, eu acho que até agora essa é a maior das lições que o Padre José Kentenich tem ensinado com os seus exemplos, com a sua devoção ao ser humano, ao movimento de Mãe Rainha. E a tudo isso, o Padre Kentenich estava exposto nos 3 anos e 8 meses que permaneceu no campo de concentração. Porém, nada o intimidou. Percebeu o aceno de Deus para que continuasse dali a orientar sua família, a de Shanstante no caso. Isto lhe bastou. Escreveu tanto que às vezes ocupava 2 secretários. Saíam dali cartas, orações. Depois da guerra, estas orações foram reunidas num livro impresso ao qual se deu o nome de Rumo ao Céu, e um manual de orientações para a direção do Instituto das Irmãs de Maria com 5.870 estrofes de 4 versos. Trabalhou nesta obra durante 9 meses, terminando o manual de orientações que denominou Espelho do Pastor. Entregou-se ao trabalho de escrever um grande tratado para o conhecimento da originalidade da história de Shanstante. Esta obra foi intitulada Piedade Mariana do Instrumento. Podemos elencar seus escritos no ano de 1944. Fátima e Shanstante, Shanstante como lugar de graças, instruções sobre a oração, ofício de Shanstante. As orações desse ofício captam a ideia central do breviário romano e o aplicam ao caráter mariano de Shanstante. A via sacra do instrumento, o rosário do instrumento, a missa do instrumento e outras. Rezando essas orações ou lendo os tratados escritos nessa época, surge-nos a pergunta: como foi possível ao Padre Kentenich manter-se em tal atitude de espiritualidade no inferno de Dachau? A resposta ele mesmo nos dá numa conferência sobre Dachau. Vamos ouvir como é do próprio Padre José Kentenich, como é que foi possível para ele essa espiritualidade vivendo em meio a um inferno, que foi Dachau. Vamos ver? Não me deixei influenciar por nada, mas continuei trabalhando sistematicamente. Isso foi ousadia, vitoriosidade, clarividência. Não era um agir cego. Tudo foi uma única e grande ousadia, uma grande arriscada. Fiz tudo com profunda calma interior. Era minha tarefa viver e morrer pela família. O que se diz do inferno de Dachau tornou-se para mim o céu de Dachau. Minha gente, é lindo, né? É lindo ver como o Padre José Kentenich conseguia transformar qualquer situação conflituosa em situação doce, sublime, paradisíaca. É muita profundidade. Desde que estive no campo de concentração, compreendi muito melhor o inferno, mas também o céu. Quando falamos do inferno, pensamos na pena dos sentidos e no castigo do espírito. A pena ou castigo do espírito é, em primeiro lugar, a separação de Deus. Nela reside também uma separação entre os homens, o ódio dos condenados entre si e contra si mesmos, reciprocamente. É horrível. No céu, encontraremos a satisfação de todas as necessidades sadias,
Na visão beatífica, nós teremos o profundo um no outro, misterioso entre Deus e o homem, mas também o misterioso um no outro entre os homens. No céu, todos estarão profundamente unidos, um no outro. No céu é a mais profunda união com Deus. E vejamos essa admoestação que o Padre José Kentenich fez e trouxe para nós como exemplo de vida. Por mais que achemos que nossa vida é um inferno, que a gente possa começar a olhar em volta, onde andam os pedacinhos de céu. Sua vida você pode até sentir em alguns momentos que a sua vida seja um inferno. Mas procure ver onde você consegue encontrar o pedacinho do céu. Porque era isso que Padre José Kentenich fazia o tempo inteiro. E não há inferno maior que um campo de concentração, numa Alemanha nazista, onde as perspectivas eram mínimas e a fome imperava, a falta de fé. Mas ele conseguia encontrar ali um pedacinho de céu. Sempre havia trabalho para o Padre José Kentenich. E sem esmorecer. Se sua vida for um inferno, mas se pelo menos você tiver um bichinho de estimação, olhe para ele e enxergue um pedacinho do céu ali. Isso é apenas um pequeno exemplo. Enxergue nele, no seu animalzinho de estimação, um pedacinho de céu. Enxergue ao sair na rua, se você puder, e um desconhecido sorri para você do nada, como um pedacinho do céu. Alguém viu luz em você, no seu coração. E por todas essas coisas agradeça a Deus. Comece a enxergar o céu, mesmo em meio às trevas, ao inferno, às consumições, às pessoas mal-humoradas, às pessoas ingratas, às pessoas que não querem lhe enxergar em sua essência. Procure enxergar o céu. Em meio a tantos escritos, Padre José Kentenich, no campo de concentração de Dachau, deixou-nos uma oração muito linda que muitas pessoas que recebem Mãe Rainha ou que são devotos de Mãe Rainha a conhecem. E eu vou deixá-la no final do vídeo para que você possa contemplar. Ela é curta e muito fácil de decorar. Então, quando sentir que não tem condições nenhuma de rezar, lembre desta oração da confiança. Eu também vou deixá-la na descrição do vídeo. Essa foi a minha contribuição hoje, 12 de abril de 2021, para o Movimento de Mãe Rainha, da comunidade Frei Galvão e do YouTube, né? Todos os meus inscritos no canal recebam com todo o meu coração e o meu carinho mais esta contribuição que veio dos ensinamentos do nosso amado e abençoado Padre José Kentenich. Vamos juntos com o nosso Pai Profeta rumo a uma nova terra mariana. Deus abençoe você, uma feliz semana. E contemple esta oração a seguir. Eu tenho certeza de que se você praticar a oração da confiança escrita pelo Padre José Kentenich, a graça de Deus vai abrindo sobre você por intermédio de Maria e o ego ele vai ficando mais murchinho no cantinho dele, mais recolhido. E você começa a sentir os frutos deste grande mestre, desse grande professor para nós e para o mundo inteiro. Um abraço, fiquem agora com a oração da confiança. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente e em toda a situação. Mãe no teu filho e na tua proteção.